Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Carta de Paulo escrita aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Ou a partir do versículo 6. Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Porventura haja em seu lado um irmão, uma irmã que é novo convertido, ajude-o para que ele possa ler a palavra de Deus. Está dito assim: maravilho-me de ter tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque estou eu agora agradando aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Quem diz amém, meus irmãos? Eu vou pedir ao pastor Martins, nosso vice-presidente, para orar por nós, pela igreja, nesta oportunidade. Saúde a todos com a paz do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, quando agora aqui está o teu servo, que leu a tua palavra com a responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor para a sua igreja. Pai eterno, pela tua bondade infinita, estende as tuas mãos sobre ele, para que seja usado como instrumento nas tuas mãos, para alimentar a tua igreja com a tua palavra. Abre-lhe a porta do céu, Senhor, derrama do teu poder sobre ele, sobre a tua igreja. Fala conosco, Jesus, manifesta o teu poder, a tua glória, a tua unção sobre o teu servo, meu amado e querido Senhor. Ajuda o teu povo, todos nós que aqui temos chegado para nos alimentar com a tua palavra. Eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Pode ocupar o seu lugar por bondade, meu irmão. Nós queremos, com a graça de Deus e com a oração da igreja, pensar um pouco hoje sobre a simplicidade do Evangelho. E eu preciso, com a paciência dos meus irmãos, fazer algumas considerações em relação a esta carta, para que possamos entender qual era a visão doutrinária do apóstolo Paulo para escrever este tratado, esta carta para a igreja da Galácia. Primeiro, é dito que Gálatas é a carta magna da liberdade cristã. A igreja da Galácia as igrejas da Galácia haviam sido invadidas pelos falsos mestres judaizantes logo após a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. Uma outra verdade que precisamos entender para compreender a carta é que os arautos do legalismo, que eram os judaizantes, perverteram o evangelho e perturbaram a igreja. Introduziram ou tentaram introduzir um evangelho que não era simples no seu conteúdo e na sua forma. E exigiam que os gentios, era uma exigência dessa nova visão de evangelho,
exigiam que os gentios fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés para serem salvos. Ou seja, o evangelho em si não é capaz de salvar. É preciso que haja um complemento. Essa era a visão do novo evangelho, ou de uma visão distorcida do verdadeiro evangelho. Por último, a minha consideração está sobre que eles negavam a suficiência da graça para a salvação. E todos nós sabemos que é através da graça que nós somos salvos. Então Paulo, ele foi atacado, veja o versículo 6, muito ferozmente na carta dos Gálatas, na Galácia, porque pregava um evangelho simples, um evangelho verdadeiro, genuíno. E aonde está a simplicidade do evangelho? Todos nós, jovens, adolescentes, começamos pregando o evangelho simplesmente. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará. O evangelho é exatamente isto. Mas o que temos hoje e já de um tempo é alguém tentando complicar e fazer uma sofisticação do evangelho. É como se o evangelho que eu acabei de falar seja tão simples, tão antigo, que é necessário que haja uma mexida, uma misturada, para que ele fique mais sofisticado, mais atraente, mais palatável, e que a igreja seja uma igreja mais amigável. E de repente esse evangelho comece a deixar de ser ofensivo. Então, de alguma maneira, as pessoas procuram deturpar o evangelho para que esse evangelho perca. É como alguém que coloca água no leite. O leite puro, ele tem os seus nutrientes, sim ou não? Mas se colocar uma quantidade exorbitante e desnecessária de água dentro do leite, ele perde a sua qualidade, a sua nutrição original. Então essa é a tentativa hoje, e foi também a proposta do legalismo lá nos dias de Paulo na Galácia: misturar o evangelho, criar uma situação para que o evangelho fique frágil, fraco, e seja o evangelho de todos, e que todo mundo goste do evangelho, e que todo mundo vá para casa sorrindo, e que o púlpito deixe de ser um lugar de mensagem, mas que seja um pouco teatral, e que todo mundo vá para casa bem folgado, sem nenhum espinho, sem nenhum incômodo. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, ele confronta. O evangelho de Jesus, ele mexe com a gente. O evangelho de Jesus às vezes nos produz uma cama de espinhos, que a gente não pode dormir em uma posição só, passa a noite todinha mexendo de um lado para o outro, porque Paulo vai dizer que esse evangelho não é um discurso, não é um sermão. Esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então esse evangelho muito fácil, muito bom, e esse evangelho que todo mundo encontra em qualquer esquina, foi esse evangelho que perturbou a alma e o ministério do apóstolo Paulo. E ele vai dizer no verso 6, eu vou falar sobre a simplicidade do evangelho, mas eu quero primeiro dar essa introdução aqui na carta. Não vou ficar só na carta. Ele vai dizer: maravilho-me. Não sei como está na sua versão. Tem outra que diz: admiro-me, ou estou admirado, estou perplexo, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro, não ouvi, para outro evangelho. Esse é o evangelho legalista, de acréscimo, de decréscimo, de invenção, de manipulação. Um evangelho que eu já ouvi os pastores mais antigos dizerem: um evangelho fofo, um evangelho que não muda, um evangelho que não transforma. Eu já ouvi o nosso pastor dizer aqui, citando o pastor Isaac, que o evangelho que não muda não é
o Evangelho. O Evangelho que nós pregamos, que a palavra de Deus prega, que a palavra de Deus ensina, é um Evangelho que muda as pessoas. Não reforma apenas, não faz uma maquiagem, mas tira a peça velha e alguém diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. A peça velha foi embora e Cristo colocou uma peça nova, original, na vida de cada um. Quem está feliz com o Evangelho de Jesus? Muito bem. Porque o Evangelho de Jesus nos basta. Tem um hino da harpa, se não me engano, diz assim, o 111, não é? Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, dando um psiu, foi assim? Um chauzinho de longe, foi assim? Não, vindo ele ao meu coração, deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração. O Evangelho é mudança de vida. Paulo diz: quem roubava, não rouba mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem vivia no pecado, vive em santidade. Quem mentia, não mente mais. Porque o Evangelho, tem uma hora que o Evangelho pega o homem e diz assim: agora você vai entrar na sala da restauração de Deus. E quando ele sai, ele fica irreconhecível. É aquele. Quem olhava para Paulo pregando no Areópago de Atenas, pregando em Damasco, o lugar onde ele tinha cartas e autoridade para matar e prender cristãos, e agora esse homem pregando a palavra, curando os enfermos, tirando de sobre si lenços e aventais, e as pessoas curadas, e as pessoas libertas. Eu acredito, a Bíblia não registra, não estou dizendo que é registro bíblico, mas eu acredito que as pessoas ficavam assim, atônitas, sem entender direito. Como é que pode esse homem, até um dia desse, consentiu na morte de Estevão, fez tudo o que era possível para frear o Evangelho, para parar o Evangelho, para fechar a porta da igreja, e agora ele é embaixador de Cristo, agora ele é pregador do Evangelho, agora ele está curando os enfermos, ele expulsa os demônios. A moça vem gritando atrás dele, elogiando: homem de Deus, e ele repreende o demônio, liberta a menina. A cidade fica alvoroçada, porque aonde o Evangelho chega, a cidade muda, o bairro muda, a nação muda, a escola muda, a universidade muda, a família toda muda, porque o Evangelho entrou para mudar a vida das pessoas. Glória a Deus. O Evangelho não é uma terapia, uma palavra sugestiva, palavra de fuga psicológica. O Evangelho não é fechar os olhos, fazer uma meditação e dizer: eu estou melhorzinho, eu tô quase bom. Não, o Evangelho não é isso. Evangelho é se jogar aos pés de Jesus, se rasgar diante dele e dizer: aqui está esse moribundo, esse pecador, esse miserável, desgraçado, cego e nu, longe da tua graça, mas eu preciso do teu Evangelho, eu preciso da tua salvação. Sem ti eu não posso viver. E começa confessando diante dele, e a graça vai entrando como uma mangueira, como água, vai lavando, e daqui a pouco está regenerado pelo poder da palavra de Deus. O Evangelho é simples. Diga comigo: o Evangelho de Jesus Cristo é simples. Diga: é simples na forma e simples no conteúdo. Tem gente que quer inventar a roda, mas o Evangelho é simples, não é complicado. Uma criança entende o Evangelho. Na linguagem infantil ela entende o Evangelho. Os meus irmãos da inclusão entendem o Evangelho. Os irmãos da África entendem o Evangelho. Os irmãos da China, do Japão, entendem o Evangelho. Os irmãos do Brasil entendem o Evangelho. O pobre entende o Evangelho. O rico entende o Evangelho. O leigo entende o Evangelho. O doutor entende o Evangelho. Quem é grande entende o Evangelho. Quem é pequeno entende o Evangelho. Porque o Evangelho é uma mensagem que alcança a todos.
Quem diz amém, meus irmãos? Nós temos um mito que é muito pregado no Natal. Eu acredito que os irmãos já até perceberam. E esse mito ele é desconstruído pela mensagem do Evangelho, não é? Eu sempre escuto às vezes músicas natalinas dizendo glória a Deus nas alturas, não é? E paz na terra aos homens de boa. Mas a Bíblia não diz isso, não. E diz o que, pastor? Veja aí Lucas. Às vezes até tem crente até cantando, não é? Mas se cantou, só cantou até hoje. Não tem gente às vezes que canta glória a Deus nas alturas e paz na terra para com os homens de boa. Não cante mais não. 2:14 de Lucas. Eu estou falando como introdução sobre a simplicidade do Evangelho. Diz assim Lucas: glória a Deus nas alturas, paz na boa vontade para com os. Então a vontade boa não é dos homens para com Deus, é a vontade boa de Deus para com os homens. O Evangelho não é o homem em busca de Deus. O Evangelho é Deus buscando o. Lucas 19:10 diz o quê? Esse dá até para citar sem ler, não é? Como diz? Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio para buscar lucro, projeção pessoal, estabelecer uma mega igreja. Foi, irmãos? Buscar fãs? Não. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Quem era bonzinho? Quem estava na igreja dizendo glória a Jesus? Foi? Não. Porque veio buscar e salvar quem estava perdido. O hino 15, ele retrata o resumo da nossa conversão. O hino 15 talvez seja a expressão de maior compreensão da simplicidade do Evangelho. Ele diz assim: ó quão cego eu andei, e perdido vaguei, longe do meu. E termina aí. Se terminasse aí era só tragédia, sim ou não? Mas o hino diz assim: mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar. Não foi para fazer uma terapia, foi para salvar. Não foi para curar uma paralisia, uma surdez, um tumor. Foi para salvar aquele que estava perdido. Glória a Deus. O Evangelho é Deus dizendo ao homem: você não pode, mas eu posso. Veja Efésios. Efésios capítulo 2. Era esse o evangelho que Paulo havia pregado na Galácia e o povo havia desprezado. Não tem gente hoje desprezando o evangelho por coisas efêmeras? Não tem gente dizendo assim: eu acho que dá para a gente ir para o carnaval, se vestir e ganhar os foliões para Jesus. E eu fico pensando, se João Batista pensasse assim, ele nunca sairia
do centro urbano mais festivo e iria para o deserto. Ele ficaria lá onde teria muita gente para ele pregar o evangelho. Mas a Bíblia diz que ele saiu da cidade e foi para o deserto. Uma cana agitada pelo vento era João Batista. Agora, uma roupa surrada, um cinto velho, um cabelo assanhado, alimentando-se de mel e de gafanhoto. Agora o povo lotava o deserto para ouvi-lo. Quando a igreja perde o poder, a igreja vai para o meio do mundo com a conversa de ganhar o mundo. Mas quando a igreja tem poder, o mundo sai do mundo e vem para a igreja. Quem diz amém, meus irmãos? O evangelho é simples. Diga para seu irmão de novo para ele não esquecer. O evangelho é simples. Não precisa de muita coisa não. Aqui a gente busca poder, ora e sai para evangelizar. Não vai ficar dentro do carnaval, do São João. Não vai para dentro da discoteca. Não, eu vou dançar um pouquinho para ganhar quem dança. Não, eu vou fumar um pouquinho para ganhar quem fuma. Não. Está errado. Esse aí é o outro evangelho. Mas o evangelho de Jesus não é esse. O evangelho de Jesus é ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria e até... Receba o poder de Deus através da oração. Receba a graça de Deus através da vida de altar. Porque Deus vai espalhar você para um lugar certo. E o mundo onde vê você passando vai dizer: que evangelho é esse? Que mensagem é esta? Quem diz amém, meus irmãos? Os adolescentes são muito tentados a isto. Pelas redes sociais, jovens são muito tentados a isto, de se misturar tanto que fica tão igualzinho. Não, o evangelho faz a gente ser diferente. Eu não estou dizendo que faz a gente ser melhor, mas faz a gente ser diferente. Efésios capítulo 2, veja a simplicidade do evangelho, veja o que ele fez em nossa vida. E vos vivificou, estando vós vivos ou mortos? Morto fala, morto anda, morto sente, morto faz o quê? Faz nada. Morto está morto. Paradoxalmente, morto está morto. Mas vamos acompanhar. Veja o que o evangelho fez nesse morto. Vocês estavam mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos já não opera mais na gente. Nós já não sofremos mais essa operação maligna. Porque agora, diz o texto, que Cristo nos transportou, essa é a linguagem bíblica, Ele nos tirou de uma região, de uma ambiência e nos levou para outra. E nos tirou do império das e nos transportou para o reino do seu amor. Então aqui a operação é do filho. É como filho da desobediência. Mas aqui agora eu sou o filho amado do Pai. Quem é filho amado do Pai aqui? Por quê? Porque Jesus numa sexta-feira como esta, sem Jesus, a gente estaria hoje aqui? Eu não quero nem perguntar. Rapidamente no seu juízo aí, no seu cerebelo, há 1 ano atrás, há 2, há 3,
às 5, às 10. Aonde estaria você hoje, sexta-feira, 20h35? Estaria aqui, nesse banquinho duro, com essa Bíblia aberta, com esse coração quente, animado pela presença de Deus? Estaria, irmão? Estaria? Diga aí para seu irmãozinho, olhe para ele e faça assim. Mas ele nos transportou. Que maravilha! Quando o diabo olha e vê você hoje aqui, ele diz assim: perdi. Essa mulher dançava das 7 da noite às 7 da manhã no outro dia. Hoje ela está na igreja. Esse homem começava a tomar cachaça de manhã, só parava no outro dia. Hoje está na igreja. Porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Aleluia. Toda glória ao teu nome, Jesus. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade e éramos por natureza filhos como os outros. Então há dois grupos: os filhos da ira e os filhos da obediência, da bênção. Versículo de número 4. Esse versículo não é doce, não é mel na boca da gente. Quando eu li esse versículo hoje à tarde, me deu uma alegria sem fim. Porque ele diz assim: mas Deus. Porque se não fosse Deus, a gente não prestava mesmo para nada. Se não fosse Deus que fosse lá na lata do lixo, quem nos buscaria lá? Quem seria você sem Deus? Porque Deus sem você é Deus. Agora você sem Deus não é nada. Aí o texto diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Quem pode explicar o amor de Deus, irmãos? Quem pode? Você já ouviu alguém pregar assim, explicando o amor de Deus do início ao fim? Eu nunca vi. Quem pode explicar o amor de Deus na sua vida, meu irmão? Quem pode, minha irmã, explicar o amor de Deus na sua vida? Quando você se vê no espelho hoje, mulher transformada, homem transformado, digno, honrado, honrada, e alguém pergunta como foi sair, você fica assim: foi o amor de Deus. E como é que se explica? O amor de Deus não tem como explicar. Tem como sentir, mas não tem como explicar. Porque Deus é riquíssimo em misericórdia. Uma pessoa riquíssima é uma pessoa que nada lhe falta. É como se Deus estivesse dizendo pela sua palavra: eu tenho misericórdia para o mundo inteiro. Pode ser o pecador mais deslavrado, eu perdoo, eu restauro, eu mudo. Nós estamos vendo cenas de barbaridades no Brasil, não é? Todo dia o jornal traz uma coisa ruim e nova. Uma notícia triste, uma notícia que rasga o coração de pais, de sociedade, de família, de igreja, de todo mundo. Mas nós, a igreja de Jesus, precisamos prestar atenção. Olhe para cá. O Evangelho de Jesus transforma o mais vil pecador. Não se assuste se você chegar na igreja um dia e sentar ao lado de uma pessoa
que a sociedade hoje o rejeita, tem repugnância por ele. Não é para ficar assustado, não. Você vai se lembrar de Efésios 2:4. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia. Eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, e eu estou entendendo a reação de vocês, porque a gente é duro para crer nisso. Nós queremos que Jesus salve os bonzinhos. Nós queremos que o evangelho alcance os mansos, os gentis, os gente boa. Mas aqui, quem era gente boa? Quem era o mansinho aqui? Quem foi que já nasceu dizendo amém, Jesus? Se Davi disse que no ventre da minha mãe eu fui concebido em pecado, nasci sob a tutela do pecado, agora é que Deus vai lá no monturo e diz assim: eu salvo. Eu não estou falando hoje aqui de Deus pegar uma pessoa e dizer assim: você é pobre, vou fazer você uma pessoa rica. Não estou falando isso. Você anda com uma bicicleta velha, vou dar você um carro importado. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de uma pessoa que está agarrada nas unhas do diabo, e Satanás está dizendo assim: esse aqui eu não largo, eu vou levar para o inferno. E Jesus chega lá e diz assim: solte. Solte. Eu quero falar para os pais que estão aqui. Eu quero falar para as famílias que estão aqui. E se estiver transmitindo para a internet, me ouça. O Deus do Evangelho da Bíblia, puro e simples, Ele salva, Ele salva, Ele salva o mais vil pecador. Nós não podemos nos transformar numa igreja seleta, que esse grupo aqui é um grupo fechado, que esse grupo aqui não precisa mais de ninguém. Mas a Bíblia diz que tem um grupo ainda que está chegando aí, porque todo dia o Senhor faz a crescer a sua igreja, e é gente que você vai ficar assim. Imagine Ananias chegar para Saulo e dizer assim: a paz do Senhor, irmão Saulo. Como se ele dissesse assim: olhe, em oração e em visão eu tive um bate-bate com Deus. Quando ele disse: vá orar por ele, eu disse: Senhor, ele é coisa ruim. Quando o Senhor disse: impõe as mãos sobre ele, eu fiquei assim: ô gente, não tem gente melhor? Esse homem aí mata crente, persegue crente, é um inimigo da igreja. E o Senhor disse para mim: vai, porque ele é um vaso escolhido. Eu acho que a admiração de Ananias não foi outra senão pastor Josué Balbino, orar por Saulo, e no juízo dele, como é que Deus escolhe uma coisinha dessa? Como é que Deus diz que essa coisinha é vaso escolhido? Mas quem entende o amor de Deus? Quem entende a misericórdia de Deus? Se Deus quer abençoar, quem vai atrapalhar? Se Deus quer restaurar, Ele entra lá na boca de fumo e diz assim: vem. Ele entra lá num prostíbulo e diz: vem. Eu tenho uma palavra aqui para as famílias. Quem é família aqui, levante a mão. Quem tem gente afastado aí na família, levanta a mão. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não baixa a mão não. Jesus vai entrar lá na sua casa, viu? Ouça-me. Não tem um cadeado lá desse tamanho que Satanás colocou? Não tem aquela corrente que prende navio lá que o diabo botou? Olha aqui a marreta de Jeová. Ele vai entrar com essa marreta lá, viu? Ei, pai, mãe, filho,
Jeová vai entrar com essa marreta lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga aí para seu irmãozinho, levanta a mão, não baixe não, cadê? Pega essa mãozinha aí e diga assim: Jesus vai entrar com salvação lá, viu? Tem nada perdido. Não tem nada perdido. Prepare o culto em ação de graças, porque Jesus vai entrar lá com salvação. Aleluia. Eu não conheço um pecador que seja mais forte do que Jeová. Ele pode ser grande, pode ser forte, pode se achar poderoso, mas quando Jeová fala com ele, ele cai. Ele é forte para todo mundo, mas quando Jeová, o Senhor dos senhores, se apresenta, ele se derrete. Porque quando o Senhor se apresentou a Saulo, ele ficou: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, rapaz, a quem tu persegues. Eu estou animado hoje aqui para dizer isso, porque eu sei que tem muitas famílias sofrendo, e quando eu orei a Deus hoje, o Senhor me colocou no coração esta palavra: que ninguém nos incomode e nos inquiete com outro evangelho, que a gente não precisa de outro. Nós não precisamos do outro evangelho, de um evangelho mais reformado, mais arrumado. Nós não precisamos. Nos basta esse evangelho. Efésios 2:8. Vocês estão anotando em casa, vocês vão. Eu não vou poder fazer todos os comentários, só tenho 10 minutos. Porque pela graça sois salvos, por meio, continue. Versículo 9. Não vem do que, irmãos? Por quê? Eu sou salvo por mim mesmo. Este é o trabalho das obras. Esse é o trabalho do legalismo. Esse é o trabalho do novo evangelho que estão querendo fazer por aí. É excluir Deus. Ninguém é salvo sem Jesus. A salvação é oferecida. Ou você aceita ou você rejeita. A sua sorte é que você aceitou a proposta de Deus para você. Vamos ver rapidamente a simplicidade do evangelho. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. E o versículo 1, Paulo vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado, para fazer o quê? Para fazer o quê? Para o evangelho de Deus. O meu compromisso, olha gente, eu quero ir para a Espanha, mas passando para chegar na Espanha, eu tenho uma rota de Roma. E sei que essa igreja aqui é uma igreja boa. Paulo não fundou a igreja de Roma, mas precisava daquela igreja de fundamentação apostólica, doutrinação. Aí Paulo vai dizer assim: eu não estou aqui para ser pastor da igreja, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou Paulo, não sou mais Saulo,
É Paulo, servo de Jesus Cristo. Ninguém se espante, ninguém precisa correr, ninguém saia correndo do culto, porque eu sou servo de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo: o evangelho que pegou vocês, pegou em mim também. O evangelho que mudou vocês, mudou a minha vida também. Versículo ainda primeiro: chamado para ser apóstolo. Eu não sou político. Político é que faz um jeitinho para agradar a todo mundo, não é? Porque ele precisa do voto de todo mundo. Ele diz assim: você vai fazer isso? Claro que sim. E o outro diz: mas isso aqui? Faço também. E aquilo lá? Aquilo ali já está pronto. Ele procura agradar a todos, porque ele é político. Essa é a teologia do político. Paulo não é político, Paulo é embaixador. Embaixador tem uma sintonia com o país que o envia. A filosofia do embaixador não é com a política aonde ele está, é com o país que o enviou. Paulo está dizendo assim: eu sou enviado do céu, a minha mensagem é do céu e o meu compromisso é com o céu. Ei, meu irmãozinho, você só está aqui como peregrino. Faça assim. O que é isso, pastor? Está com a mala na mão? Isso é a mala. A gente está cantando com a mala na mão, é pregando com a malinha na mão, é indo para a faculdade com a mala na mão. Hoje é o meu casamento, vou casar com essa malinha na mão, porque eu sou peregrino em terra estranha. Eu sou de outro país. Eu estou cumprindo a minha missão aqui, mas a minha casa não é daqui. O meu lugar não é este. Os judeus vão sair do Egito, todo mundo cajado na mão, roupa pronta, alegria no coração. Hoje pode ser o nosso último culto. E o culto hoje pode nem chegar a terminar, porque nós estamos esperando Jesus agora. Paulo está dizendo o que disse lá no versículo 10 de Gálatas: eu não estou aqui para fazer arrumação com o homem, não. Estão querendo reduzir o conteúdo da minha mensagem? Não. É isso que estão querendo fazer com a igreja no Brasil. Reduz aí a qualidade da mensagem. E eu digo aos pregadores hoje: não faça isso não. Pregue a mensagem como a mensagem é. O que é pecado, o que Deus abomina, abomina, o que Deus rejeita, rejeita. Você não pode aceitar o que Deus rejeita, e você não pode gostar do que Deus odeia. Porque você não é político, você não é boa praça, boa gente, você é embaixador. Tem gente com um olhão assim para mim. Eu não posso dizer outra coisa não, eu estudei isso. Eu não vou inventar não, vou falar o que eu estudei. Eu vou dizer agora o que disse Paulo: o que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. A igreja não pode fazer uma redução na mensagem. Eu coloquei aqui: a igreja não pode fazer elogios para aquilo que Deus não se agrada. O que é mundo, e a igreja não precisa das coisas do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E Paulo, quando chegou na Galácia, alguém disse assim: ele está fazendo uma arrumação aí para ver se a mensagem dele fica melhor, para ver se quando ele termina o culto, alguém bate assim no ombro deles assim: que mensagem, viu, Paulo? Você pregou hoje aqui na Galácia que, meu Deus, não tem ninguém aqui para pregar igualzinho a você. Paulo disse: eu não fui chamado para isso não.
Eu fui chamado para dizer que só Jesus salva. Que o tempo de Moisés passou e que a lei já cumpriu o seu viés, a sua obra, o seu feito. Em Cristo Jesus, Ele cumpriu toda a exigência da lei e nós somos salvos, não é pela lei de Moisés, mas nós somos salvos em Cristo. Vai reduzir a mensagem você que prega no relâmpago? Eu me lembrei do irmãozinho agora. Eu jovem ainda, no culto relâmpago, e o irmão não sabia que ele era novo convertido. Aí deu a oportunidade. E ele disse assim: saúde da igreja com a paz do Senhor. Aí os irmãozinhos, umas 4 pessoas no relâmpago, mas o mundo todo ouvindo pelo picape. Eu quero dizer uma coisa para vocês, viu? Esse negócio de crente não é fácil não. Aí a gente já ficou nervoso assim. Eu, quando não era crente, eu não sofria muito não. Mas agora eu estou sofrendo tanto. Se você pensa que aqui é moleza, não venha não, fica aí mesmo. Aí o irmãozinho foi lá no fio e pum, e ele ficou falando sem som. Agora ele disse uma mentira. Não é verdade? Trago no meu corpo as marcas. É vitupério, é blasfêmia, é fofoca, é disse-me-disse, é o inferno. Mas eu não abro mão do evangelho. Veja que pergunta eu vou fazer. Está sofrendo você? Está sofrendo? Está trazendo no corpo as marcas do evangelho? Mas vai abrir mão do evangelho? Vai abrir mão do evangelho? A gente vai abrir mão do evangelho, irmãos? Não. Pode bater. Quer bater na igreja? Bata. A igreja não é minha. Agora, quando o dono dela se levantar, fique sabendo o mundo, quanto mais bate na igreja, mais ela cresce. Como eu sinto a presença de Jesus aqui. É vitupério. Às vezes é sentir gosto de sangue na boca. Às vezes é ser caçoado na escola. A menina, uma garota jovem, bonita, um rapaz bonito na escola, e o povo zombando dele. Olha, na sexta-feira a gente vai para ali, vai para cá, e vai para ali, vai para cá. E tu vai para onde? Ele: eu vou para a doutrina. E o povo zomba dele. Tu tens quantas namoradas, fulano? Não, eu estou orando, pedindo a Deus uma direção. É um besta, um besta. Fulano, tu já experimentasse droga para ficar assim, com a cabeça feita, bem ligadão? Não, eu quando quero ligar assim mesmo, eu dobro o joelho, um ciclo de oração, aí eu ligo. É um besta. Está perdendo, fulano, tu está perdendo as coisas boas do mundo. E você dizendo que quem está perdendo as coisas boas é você. Porque quem está em Cristo só tem coisas boas. Quem levanta a mão para adorar a Deus? Oh, meu Deus, aviva a tua igreja, Senhor. Aviva, Senhor, aviva, Senhor. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, a tua igreja. Meus irmãos, eu vou deixar só os versículos, vocês vão ler em casa. Romanos 1,16, Paulo diz: não me envergonhe do evangelho. Romanos 2,16, Paulo diz: o mundo será julgado pelo evangelho que prego. Ouça-me, o mundo não será julgado pela constituição dos países. O mundo será julgado pelo evangelho. Olha aqui a carta magna. O mundo será julgado pela palavra de Deus. Romanos 10:16, vá anotando, por favor. Nem todo mundo obedece o evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 27. O evangelho tem um padrão. Colossenses 1:23. Firmeza
na esperança do Evangelho. Isso aqui eu queria que você citasse comigo. Fiquei muito emocionado quando li esse texto hoje e compreendi as minúcias do texto. Diga comigo: firmeza na esperança do Evangelho. E eu pergunto aqui, qual é a esperança do Evangelho? Paulo vai responder no versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Olhe para mim, gente. Cristo nos basta. Quem tem Jesus precisa mais de alguma coisa? Precisa do outro evangelho? Precisa de alguma coisa que dê um complementozinho assim? Precisa? Faça assim comigo, assim, faça assim. Se abrace e diga assim: Cristo me basta. Cristo me basta. Cristo é suficiente. Olhe, gente, irmãos amados, Cristo não veio para fazer uma parte e você arrumar em outro lugar a segunda parte. Ele veio para ser pleno na sua vida. Cristo Jesus nos basta. A salvação dele nos basta. A pureza dele nos basta. A santificação dele nos basta. Que Deus nos abençoe. Que não permitamos que outro evangelho nos incomode, que outra situação venha sobre nós, que nenhuma inovação, que nada que seja indigno venha sobre a nossa vida, mas apenas o evangelho. Apenas o evangelho. Baixe sua cabeça, eu quero fazer uma oração por você. Senhor Jesus, assim como o apóstolo Paulo sofreu os ataques, porque jamais procurou mudar o conteúdo da mensagem do Evangelho, sem fazer concessões, barganhas, coisas do gênero, mas foi um pregador puro e simples. Que a tua igreja aqui em Abreu Lima continue, Senhor, te servindo nesse puro e simples evangelho. Que as nossas casas, que as nossas famílias sejam alcançadas pela pureza e simplicidade do evangelho. Que jamais o meu irmão, a minha irmã, seja tentado a procurar um outro evangelho, algo que faça alguma coisa que parece que o evangelho está faltando, porque tu és a plenitude de Deus em nossa vida. E eu te louvo, Senhor, por este culto esta noite. Eu te louvo, Senhor, porque esta igreja está aqui até esta hora, até este tempo, ouvindo a tua voz. Porque a voz da tua palavra nos enriquece e não nos acrescenta dores. Guarde, Pai, os nossos adolescentes. Preserve, Senhor, a vida dos nossos jovens. Abençoe os casais e as famílias. Senhor, faz crescer o teu rebanho em toda a terra. Faz prosperar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. E qualquer coisa que não seja o teu evangelho, seja anátema. Eu oro para que seja assim, no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.
mas do céu, e seu sangue verteu para salvar. Com alegria cante. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado. Aleluia. Que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então, cante com a sua alma. Se o coração está feliz pela salvação oferecida pelo Evangelho, cante. Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar tão pobre pecador. Um dia eu vi meu pecado castigado. Aleluia. Pelos olhos pode cumprimentar seu irmão e dizer: que maravilha o Evangelho de Jesus. Que maravilha o Evangelho de Jesus. Cumprimente seu irmãozinho. Foi ali pela fé. A EADALP realizou mais uma grande ação em parceria com o EMOP, o projeto Jovem Doador. Doar sangue é compartilhar vida. O templo central foi transformado em um hemocentro, onde pessoas de diversas faixas etárias participaram. Eliana foi a primeira a doar nessa edição e nos contou o porquê. Sou doadora já há 3 anos, me sinto bem, feliz em doar meu sangue e eu ajudo a salvar vidas. Outro doador, o evangelista Manuel Lopes, também falou de sua motivação em ser doador. Porque há uma necessidade muito grande e muitos precisam do sangue, porque sangue é vida e salva muitas vidas. E que Deus vos abençoe. O jovem Welton trabalhou como voluntário e nos contou da alegria de servir. Me dispus a ser voluntário desse projeto do Jovem Doador por gostar de fazer a obra e por ver a importância que é esse trabalho. Onde tem ação social da EADALP, está presente também a Em Paz. E a diretora executiva, Adriana Patrícia, nos contou do envolvimento da Em Paz nesta obra. A Em Paz está envolvida nesse projeto porque somos o braço social forte da EADALP. E está aqui ajudando pessoas nesse momento tão difícil é de suma importância. A presidente da Fundação EMOP, Gessiane Paulino, falou da importância de iniciativas como esta da igreja. A gente está aqui nessa parceria, trouxe toda a equipe do EMOP aqui, presente na Assembleia de Deus de Abreu Lima, nessa parceria extremamente importante para o EMOP e com o envolvimento dos jovens, que eu acho que é extremamente importante a gente ter a presença deles aqui nessa campanha. Foram 353 doações realizadas, totalizando aproximadamente 180 litros de sangue doados. No trabalho de evangelismo, foram 14 vidas que disseram sim para Jesus. E para finalizar, o pastor-presidente da EADALP, Roberto José dos Santos Lucena,
trouxe uma palavra de gratidão. Nossos agradecimentos a todos que fazem o EMOP, nossos agradecimentos a todos que se envolveram nesta grande tarefa, nesta grande obra social, através da doação do sangue. Jovem doador, mas não apenas jovens, outros irmãos, outras pessoas que aqui participaram. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e estamos sempre de portas abertas para fazer o melhor pelo nosso povo e pela nossa gente. Deus abençoe.